Você sabe qual é a diferença do louvor para a adoração? Será que é a mesma coisa? Qual é a diferença entre eles? Será que um é maior do que o outro? Um é mais importante do que o outro? Bom, hoje você vai aprender de uma vez por todas qual é a diferença entre louvor e adoração e o significado prático de cada um deles. Fique até o final porque hoje você vai aprender e o que você vai aprender pode mudar o seu conceito de adoração para o resto da sua vida. Sejam bem-vindos mais a um vídeo do nosso canal. Eu sou Eric França e esse é o canal Louvor Bíblico. Bom, se você já é nosso inscrito e já acompanha nossos vídeos, você já aprendeu que louvor é igual a elogio. Simples. A definição mais simples de louvor que eu posso te dar para ter um entendimento pleno é esse, certo? É claro que você vai ver várias definições no Google, em livros, em outros vídeos, mas uma definição básica e resumida é essa. Louvor é igual a elogio, ou seja, toda vez que você elogia a Deus, elogia seu nome, seus atributos, suas qualidades, você está louvando. Então você quer louvar a Deus? Elogie a Deus, elogie seu nome, sua santidade. Deus, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és lindo, é soberano e etc, etc. Essas afirmações, esses elogios são formas de louvor. E você pode louvar através da música, através do canto, na poesia, num livro, numa oração, enfim. Existem várias formas de elogiar, ou seja, louvar a Deus. Agora vamos falar um pouco de adoração. Adoração, o que significa adoração? Primeira coisa que a gente vai fazer é ir para o dicionário, certo? No nosso dicionário, se você colocar aí no Google para pesquisar a definição de adoração, você vai ter a seguinte definição. Adoração é uma veneração, culto que se rende a alguém ou algo que se considera uma divindade. Então, é claro que existem outros desdobramentos para a definição de adoração. Eu adoro sorvete. Já é uma outra definição. Não se enquadra do que a gente está falando. Então, a adoração dentro do contexto religioso está voltado à veneração a um Deus, certo? No nosso caso, ao Deus Yahvé. Mas você pode adorar outros deuses, como isso aconteceu em todo o Antigo Testamento, onde Israel sempre estava aberto a adorar outros deuses. Baal foi um deles, certo? Então, a adoração acontece de forma de um culto. Então, toda vez que você presta um culto a um Deus, certo? Você está adorando aquele Deus ou aquele objeto. Uma vez que no Antigo Testamento, e assim como também nos dias de hoje, é possível adorar um objeto, uma imagem, uma escultura, beleza? Então, esse é o termo no nosso dicionário para adoração. E a adoração acontece no culto, não necessariamente na liturgia de um culto público, mas o culto em si é uma adoração. A gente vai entender isso já já. Eu separei aqui 5 palavras na Bíblia que podem ser traduzidas no original para adoração, que já são traduzidas para adoração e a gente vai falar um pouco de cada uma delas. A primeira é xaxá. Eu não sei se é assim que se fala, não sou muito bom em hebraico, tá? Mas é uma palavra hebraica que vai estar escrito aqui, xaxá. Significa inclinar-se, prostrar-se. Ela está registrada lá em 2 Samuel, capítulo 15, no verso 32. Essa palavra está lá no original, tá? Que significa inclinar-se, prostrar-se, certo? Vamos ver a segunda palavra. Significa chamar, também no hebraico, que significa guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Ela está registrada lá em Oséias, capítulo 4, verso 10. Eu vou falar as 4 palavras e depois a gente vai falar um pouquinho delas, tá? Terceira palavra, essa eu não vou tentar falar, mas está escrito aí. Se você fez aula de aramaico, sabe falar, então vai que é tua, tá? Essa palavra que está escrito aqui, ela em aramaico significa prostrar-se, prestar homenagem, adorar. Ela está registrada em Daniel, capítulo 3, verso 6. E a última palavra é proskuneo,
Não sei se é assim que fala, mas está em grego, tá? Ela significa beijar a mão de alguém em sinal de reverência, cair de joelhos e tocar o chão com a testa como expressão de profunda reverência, ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou suplicar. Essa palavra está lá em João, capítulo 4, verso 20. Bom, eu quero te chamar a atenção para que essas 4 palavras têm em comum 2 coisas. A primeira dela é o fato de prostrar-se, de se ajoelhar perante alguém. Então, quando você se ajoelha, se prostra, é um ato de adoração. E a segunda é prestar homenagem. Isso nos traz à memória o culto. Então, o culto está diretamente ligado à adoração, certo? Então, vou falar um pouco de cada uma desses dois pontos que eu separei para a gente entender a definição de adoração. Bom, então eu vou resumir o que significa adoração no contexto bíblico. Adorar é quando eu reconheço a majestade de Deus na minha vida. Então, toda vez que eu e você reconhece a majestade, a grandeza de Deus, nós estamos adorando. Quer ver o exemplo? Se prostrar. Quando você se prostra perante alguém, né, o ato de se prostrar, a gente, pelo menos na minha cabeça, a primeira imagem que vem é de um rei e um súdito. E o súdito, por reverência e respeito ao monarca, ele se ajoelha perante ele. A gente vê isso em filme, em desenho, até mesmo em filmes bíblicos, a gente vê isso, esse ato de se prostrar. Então, quando eu me prostro diante de Deus, eu estou reconhecendo a sua majestade e soberania na minha vida, né? Então, por isso que o crente não pode ter nenhum medo ou receio de se prostrar para adorar. Né? Às vezes, numa oração, os pentecostais são muito mais rápidos nisso, né? Em se dobrar em joelho, num culto para orar. Né? E esse ato a gente não pode perder, porque é um ato veemente de adoração. Estou reconhecendo a grandeza e a majestade de Deus na minha vida. Outro exemplo é prestar homenagem. O que é uma homenagem? Eu tenho essa imagem na minha memória, talvez você já tenha presenciado ou visto algo parecido, um culto de celebração ao aniversário do pastor, um exemplo. Você tem uma igreja e o pastor faz aniversário, os membros se reúnem, vamos fazer um culto em homenagem ao pastor. Então aquele culto é um culto temático, um culto voltado para o pastor. Então o grupo de louvor escolhe músicas para a igreja cantar que o pastor gosta. Né? Vamos chamar um pregador. O pregador da noite é quem? Um pregador do qual o pastor homenageado gosta de ouvir, tem afinidade. Vamos chamar o grupo de teatro, o grupo do coral. O que o coral vai cantar? Uma música que o pastor homenageado gosta. Então, por quê? Porque o culto está centrado no pastor. Então, aquele culto passa a ser um culto antropocêntrico. Então, como deveria ser o culto teocêntrico? O culto teocêntrico é quando Deus é o centro do culto. Quando o grupo de louvor escolhe músicas pensando qual é a música que Deus vai querer ouvir hoje. Qual é o louvor que Deus gosta? Vamos chamar um pregador. Qual é o pregador que Deus gosta de usar para falar? Ao grupo do coral, qual é a música que vamos adorar a Deus hoje? Então o culto passa a ser teocêntrico, o culto voltado para Deus, onde Deus é o centro da oração, o objeto a ser adorado. Não foi isso que a gente viu? Então a adoração precisa ter alguém, um objeto, que é alvo da adoração. Então quando eu coloco um homem, um pastor, um líder, para receber uma homenagem, ele está sendo o alvo da adoração daquelas pessoas. Né? Então, quando eu coloco Deus como objeto de adoração, eu estou adorando a Deus no meu culto racional. Ou seja, o próprio culto em si, que é uma homenagem que a gente faz a Deus semanalmente, na verdade, o que o culto é isso, é uma homenagem que a gente faz, a gente presta louvores, a gente oferta. Né? Então, resumindo novamente, o que é adoração? Adoração é tudo que eu faço de forma a reconhecer a majestade de Deus na minha vida. Então, por exemplo, outra forma de reconhecer a majestade de Deus, o dízimo e a oferta. Né? Quando eu devolvo o meu dízimo, quando eu vou lá e planto a semente de uma oferta, eu estou reconhecendo a majestade de Deus.
como? Quando eu vou lá e entrego o meu dízimo, eu digo assim, na verdade, é um ato meu de coração que eu faço o seguinte: Senhor, eu estou em obediência à tua palavra, primeiramente, e segundo, que eu estou agradecendo a Deus por ter me dado condição de ter um trabalho, de ter uma renda para poder dizimar, né? Na oferta a mesma coisa, então eu estou reconhecendo a grandeza de Deus na minha vida, né? Obediência é outra. Então, quando eu obedeço os preceitos bíblicos, é um ato de adoração, porque eu estou adorando, né? Eu estou reconhecendo a grandeza de Deus na minha vida e estou obedecendo aquilo que Ele tem a me falar. E o louvor é uma forma de adorar. Então, quando eu louvo a Deus, quando eu elogio a Deus, eu estou reconhecendo a grandeza de Deus na minha vida, estou reconhecendo a majestade. Quando eu elogio, Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és poderoso, eu estou reconhecendo a grandeza e a majestade dele na minha vida. Então, entenda que a adoração, imagina, existem várias formas de se adorar. Eu posso adorar, por exemplo, fé. Fé é um ato de adoração. Então, quando eu tenho fé, eu reconheço a grandeza de Deus agindo na minha vida, né? Imagina um exemplo: eu estou desempregado, mas eu tenho fé que Deus vai abrir as portas de emprego para mim. Então, eu reconheço o agir de Deus na minha vida, eu reconheço quão grande Ele é diante da minha pequenez. Então, fé é um ato de adoração. Então, é possível o adorar de várias maneiras. E o louvor é uma dessas maneiras. Louvor está dentro de adoração, certo? Então, louvor é uma das formas que eu tenho para reconhecer a grandeza de Deus na minha vida. Então, Eric, é possível louvar sem adorar? Não. Porque quando eu louvo, automaticamente eu estou adorando. Agora, Eric, é possível adorar sem louvar? Sim. Porque imagina, você pode adorar, como eu disse, a fé, por exemplo. Você pode ter fé sem precisar cantar nada, sem precisar elogiar. Entendeu? Então, o louvor está dentro do conjunto de adoração, um conjunto formado por várias atitudes de adoração. Deu para entender? Então, louvor é igual a elogio. Quer louvar? Elogio. E adoração é tudo aquilo que você faz de forma a reconhecer a grandeza e a majestade de Deus na sua e na minha vida. Bom, espero que você tenha aprendido isso e o seu conceito de adoração mude a partir de agora. Não é verdade? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe os seus comentários. Se você não entendeu alguma coisa ou tem algo a acrescentar, fique à vontade, coloque nos seus comentários, que são muito bem-vindos. Deus te abençoe. E não perca o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre adoração em espírito e em verdade. Você sabe o que isso significa? Você não pode perder. Aproveita para se inscrever no nosso canal, porque o YouTube vai te notificar assim que eu colocar esse vídeo. Você vai ser uma das primeiras pessoas a assistir, tá legal? Te vejo no próximo vídeo. Você acabou de assistir mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. Até a próxima e Deus te abençoe.